Meu nome é Leonardo Souza, sou advogado. Eu atuo há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Eu comecei a minha atuação de uma forma que eu posso dizer que me deu muita. A base que eu tenho hoje, eu tive sendo escrevente notarial. Então, eu atuava nesse tipo de negociação, eu via esses processos, mas na ótica do cartório, na ótica do escrevente. E isso foi muito bom, porque isso tirou da minha cabeça tudo é processo. E, na verdade, como escrevente, eu aprendi que a gente tem que fugir. Quanto mais a gente puder, a gente tem que fugir do judiciário. E, obviamente, para eu poder trabalhar, faturar, eu tinha que viabilizar. As coisas tinham que acontecer de forma extrajudicial. Porque se tivesse que fazer judicialmente, não era o cartório de notas que ia resolver o problema. A pessoa ia procurar o judiciário. Então, eu comecei a me deparar com muitas transações complexas, como escrevente, e buscar soluções dentro dos instrumentos que a gente dispunha. É, as escrituras, os tipos, né? A gente chama de escritura pública, mas são contratos feitos num documento público, no livro do cartório. Então, a gente começou a usar esses contratos para dar vida, para fazer essas transações acontecerem, para que essas transações pudessem acontecer com o respaldo de um documento público, que, obviamente, são inúmeras as vantagens. Primeira, que você tem a presunção de legalidade, você tem a presunção de ausência de qualquer vício de vontade, porque está sendo feito por instrumento público. E essa escritura, se, por exemplo, um contrato particular, se acontece um infortúnio, meu escritório pega fogo ou inunda, acontece algum problema e eu perco aquele meu documento original, já era, não tenho aquele documento, a escritura, quantas vezes forem necessárias, você vai poder recorrer ao cartório e pedir para expedir uma segunda via. Dá a pessoa, principalmente a pessoa que está comprando, que é a pessoa que está colocando o dinheiro dela em risco, muitas vezes a economia de uma vida inteira. Dá a tranquilidade, dá um mais conforto para ela, saber que ela vai ter esse respaldo e que esse título vai poder seguir, ou imediatamente, ou no momento certo, para o registro de imóveis. Então, eu pude aprimorar isso, porque os instrumentos, eu tinha todos esses à disposição e a prática, até a prática no judiciário, eu pude ver exatamente o que não funciona e procurar sempre soluções extrajudiciais que funcionam e cada vez mais me afastar do judiciário para resolver esses problemas. E você falou um negócio aí que realmente, né, a gente, quando está na ponta da linha aqui, trabalhando com venda, né, aqui nas redes sociais eu foco na locação, mas lá na imobiliária a gente também trabalha com venda. E tem algumas regiões que a gente trabalha que, quando o lead entra em contato, a primeira coisa que ele pergunta: tem RGI? Tem escritura? Porque isso não tem jeito, traz mais segurança quando você tem um instrumento público que o cara fala, cara, isso está registrado no cartório, então, de fato, aquela pessoa pode me vender esse imóvel. E muitas das vezes a gente acaba perdendo uma negociação quando fala, não tem escritura, que é instrumento particular. Bom, esse é um ponto bom, é uma questão sempre muito recorrente, o imóvel de posse. Esses são imóveis que são vistos sempre assim como um patinho feio. Normalmente as pessoas não querem, principalmente quem vai investir, porque tem medo de perder o seu dinheiro, né? Essa transação com imóvel de posse, ela pode ser realizada, e o melhor de tudo, você hoje tem instrumentos para viabilizar essa transação de posse e falar para a pessoa que está adquirindo, ao final, se for o desejo dele, ele vai comprar uma posse e ele vai sair lá no final com o registro de uma propriedade. É claro, a gente tem todo um caminho até chegar lá, mas para você viabilizar essa transação de posse, dar tranquilidade para o comprador, que quem está, o investidor, o comprador, enfim, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar, pedir uma certidão de R$1. Sempre quando a gente falar de imóvel, a R$1 é sempre a nossa melhor amiga, porque aquilo ali é a carteira de identidade do imóvel, é a matrícula imobiliária, é ali que a gente vai ver efetivamente o que tem de problema e quem é o titular do imóvel, quem aparece como titular na matrícula imobiliária, e se há algum problema, alguma coisa relacionada ao imóvel, se existe algum gravame, algum problema desse. É importante que sempre se atente para o fato de pedir uma certidão de R$1, porque existem alguns cartórios, eu dou exemplo até o Nono Ofício de Registro de Imóveis aqui do Rio, eles emitem uma certidão de ato praticado que ela é quase idêntica a R$1. Quem, com um olhar desavisado, você acha que é a mesma coisa. Mas o que difere R$1 é aquele fechamento dela, que constam, enquanto o imóvel não pesa nenhum ônus, gravames, enfim, aquele texto. E o principal, nesse finalzinho, a gente tem ali, se houver algum título que está prenotado na matrícula, tá? Prenotado é o título que está protocolado no registro de imóveis, é que a legislação chama de prenotação, então é o título prenotado. E por algum motivo esse registro não foi concluído, ou a verbação não foi concluído, ou por conta de uma exigência, ou porque ainda está no prazo de exame, na R$11 lá embaixo vai dizer assim: a consta, entretanto, prenotada,
o título com o número tal e tal. Isso é muito importante, porque você vai ter que ver o que são esses títulos. Porque esse título, por exemplo, pode ser uma ação possessória, uma reivindicação de posse, pode ser alguma discussão com relação à posse desse bem. E o primeiro passo para você ver se a posse é boa para o teu cliente comprar é efetivamente você analisar a posse em si. Você vê se essa posse. O que o texto legal todo mundo conhece, a posse tem que ser mansa e pacífica. Pô, ok, mas o que é a posse ser mansa e pacífica? Ela tem que ser uma posse que propicie no mundo campeão. Então, ela é uma posse, ela não pode ser uma posse clandestina, ela não pode ser uma posse precária, uma posse, por exemplo, que a pessoa deixou, emprestou no terreno, deixou que a pessoa ficasse no terreno. Essa posse ela é precária, ela não é a posse que vai originar um direito a uso campeão. Então, e essa posse, ela tem que ser pacífica, ela não pode ter sido obtida por meio de violência, ou então uma invasão do imóvel, do terreno. E quando a gente fala em posse, é normal ativar na cabeça das pessoas, e na minha, no início da carreira também, eu falo em posse, eu já imagino um terreno, alguma coisa assim, longe. Cara, mas hoje em dia a gente transaciona posse de apartamento dentro de condomínio. Não, não pensa que posse é só para terreno, para imóvel rural, para coisa distante dos centros comerciais. Não é não. Tem posse dentro de condomínio, apartamento, entendeu? Legalmente constituído, prédio, existe. Então você vai analisar essa posse e você vai pedir à pessoa que quer vender a posse toda a documentação que ela tem comprobatória dessa posse dela. Para você saber, quando você vai perguntar quanto tempo ela está lá, ela vai te falar, pô, eu estou aqui há 20 anos, perfeitamente. Qual documento você tem que comprova que você está aqui? Aí ele pode te apresentar é, conta documento que comprova instalação de luz, instalação de gás, é, boleto de condomínio, declaração, se você estiver dentro de um apartamento ou de um terreno que fique dentro de um condomínio, de uma associação, uma declaração dessa associação, desse condomínio, informando há quanto tempo você está ali, reconhecidamente como condômino, pagando as prestações condominiais ou as cotas de associação. IPTU, se você estiver pagando o IPTU, enfim, tem diversas formas de você comprovar que efetivamente você tem a posse e o principal, você age como se proprietário fosse. Você recolhe a tributação necessária, você paga o condomínio, a cota associativa, você age dentro da legalidade como se proprietário fosse. A partir daí, eu vi que a sua posse é boa, eu vou ver quanto tempo você está lá. Eu estou aqui, tem um exemplo há 20 anos. A posse a partir de 15 anos, eu não preciso nem ter que comprovar o justo título, enfim. Mas vamos dizer que a pessoa diga, não, eu estou aqui há 5 anos, mas eu comprei de uma outra pessoa e que já estava há 10. Então, esse período vai somar o seu. E aí você vai avaliar se essa posse pode ser passível de um pedido de uso campeão. E aí é que veio a grande sacada para esse tipo de transação, a possibilidade de realizar isso tudo extrajudicialmente. Existe sim um movimento para se desjudicializar. Então, procedimentos como uso campeão, adjudicação compulsória, o inventário que foi em 2007, de janeiro de 2007, o inventário de divórcio, separação, quando é consensual, não tem briga, os herdeiros são capazes, enfim, não tem porquê eu abarrotar o judiciário desse tipo de processo. O processo de uso campeão, por exemplo, são processos altamente demorados. Então, todo mundo tinha medo. Pô, vou comprar uma posse e vou demorar 10 anos para regularizar isso. Demorado e caro. Sim, e caro. É um processo caro, processo de regra. As ações possessórias, elas não têm custo baixo. E o uso capião, porque o uso capião demandava o judicial você citar os confrontantes, então você tinha que ver quem são as pessoas que são seus vizinhos. Normalmente, em regra, um imóvel ele vai ter uma pessoa atrás e uma de cada lado. Você tem que citar essas pessoas têm que entrar no processo. O processo não vai interferir na vida delas, mas elas vão ser citadas para se manifestar, para poder, enfim, se elas têm interesse, obviamente que a titularidade do vizinho delas ali vai alterar. Mas o uso campeão sempre foi visto com muito temor, porque era um processo complexo, demorado e exigia muito recurso financeiro. Então as pessoas não costumavam fazer, mas hoje eu resolvo isso de forma extrajudicial. Eu faço toda essa prova com a documentação e aí eu conto com a atuação, primeiro, num cartório de notas ou um cartório que tem atribuição de notas, porque nos municípios menores é muito comum os cartórios terem todas as funções ou algumas funções se misturarem. E nesses casos, presentes esses requisitos, o escrevente, o tabelião substituto, vai lavrar uma nota notarial, que ele vai lá no local para constatar
que existe imóvel, ele vai descrever o imóvel e toda essa documentação, ele vai trazer, importar essa documentação para dentro dessa ata notarial. Então já há uma primeira verificação de validade quando eu passo isso para o cartório, para o escrevente fazer. Porque ele também não pode lavrar uma ata notarial a esmo de qualquer jeito. Então, ele faz essa ata notarial e essa ata notarial vai seguir para o registro de imóveis. É claro, isso eu já estou falando a hipótese da pessoa comprou essa posse e vai levar para o registro de imóveis. Só que nessa viabilização, nessa transação, no início dessa transação, eu tenho como fazer um instrumento contratual até por instrumento público, se for o caso, e ali eu posso constar, por exemplo, cláusulas que deem essas cláusulas com efeito imediato e cláusulas que vão ter o efeito, produzir seus efeitos após a verificação de certos eventos. E aí, ali eu posso colocar, caso eu venha precisar, por exemplo, do cedente da posse, eu posso colocar ali a obrigação dele de contribuir ou participar ou entregar eventual documento, comparecer em cartório, se for o caso, para firmar uma declaração pública, sob pena de eu não integralizar o pagamento. Enfim, eu não coloco o meu dinheiro todo em risco, compro isso para instrumento público, não coloco o meu dinheiro todo em risco e deixo o cedente amarrado comigo até que eu consiga concluir, se for o meu objetivo, comprar na posse e sair com a propriedade. Mas eu posso também querer só comprar posse. Às vezes eu estou comprando para morar. Ou vou comprar para alugar, por exemplo. Eu, se comprar essa posse, já é suficiente para mim, eu ser legitimamente possuidor, já é suficiente para conseguir alugar o imóvel. Então tudo tem que ser avaliado qual é o objetivo do adquirente. E acho que o pulo do gato do negócio aí, e que vai dar uma segurança lá para o adquirente, é quando você fala que ele vai ter uma posse segura e com um instrumento público na mão. Porque geralmente essa posse ela é negociada com um instrumento particular, às vezes ali uma parte a outra baixa um modelo de contrato na internet, faz ali um bem amarrado e tem aquilo ali como o documento. Quando você instrumentaliza isso por um documento público, até para quem está adquirindo, ele vai se sentir, ainda que ele não regularize lá na frente, ele fique só com aquele documento, dá uma segurança, até psicologicamente para o adquirente, isso tem um peso maior. A base de tudo lá é uma análise da ônus reais. Quando o imóvel não tem ônus, o que você recomenda? Então, na verdade, vamos lá, a ônus reais é o primeiro passo, é da onde a gente vai partir. A gente vai partir da ônus reais. Não, mas não é só ônus reais que você vai pesquisar, o que você vai pegar. Quando o imóvel tem matrícula, quando ele tem a matrícula, ele tem a certidão de ônus reais, você vai olhar ali aonde aparece domiciliado o proprietário que está na matrícula e aonde é o domicílio, porque a pessoa às vezes pode ser detentora da posse, mas ela pode não morar aqui, digamos que seja aqui no Rio, mas ela pode morar em São Paulo, por exemplo. Via de regra, todas as ações judiciais que versam sobre posse, elas, via de regra, são distribuídas no município, na comarca, aonde está o imóvel. Então, você vai providenciar certidões negativas, e hoje em dia isso facilitou muito, porque as certidões de distribuidores cíveis, elas agora são gratuitas, saem pelo site do Tribunal de Justiça. Então, você vai providenciar essas certidões cíveis em nome do proprietário e em nome da pessoa que vai ceder a posse. Vou chamar ele aqui de vendedor, apesar de tecnicamente ele ser o cedente, mas o vendedor. E se ele comprou essa posse de outras pessoas, você vai também pegar a certidão em nome de outras pessoas. Por quê? O primeiro passo é você ver se essa posse é boa. E para ver se essa posse é boa, eu preciso ver se não há discussão em algum elo dessa corrente. Porque se eu tiver discussão num elo atrás, e essa posse for desconstituída lá atrás, eu vou desandar, arrebentar todos os elos da corrente ali para frente. Porque o princípio é o mesmo do registro, aquele princípio da continuidade. Um ato vai sendo encadeado ao outro. Se eu não tenho registro do título aquisitivo, eu não consigo registrar a venda e assim sucessivamente. Tá? Então você pode fazer dessa maneira. Quando o imóvel não tem matrícula, muitas vezes o imóvel, ele às vezes até tem uma matrícula, mas a descrição é uma descrição antiga e a gente não consegue casar a descrição com o que está no registro. Muitas vezes eu tenho o endereço comercial, o endereço do correio, mas no correio tem a Avenida XYZ número 500, e lá na matrícula imobiliária ainda é o lote 15 da quadra 14 do PAL 1708. E aí, como é que eu faço? Aí, como é que é o nome da Marina. Marina. Aí, o que a Marina pode fazer? É mais trabalhoso, mas o que a Marina tem que fazer? A Marina vai ter que identificar, para saber efetivamente se não há a matrícula, se ela pedir uma certidão de ônus reais com o endereço comercial, o registro não vai perder tempo procurando isso. Ele vai só dizer para ela que não existe e acabou. Vai devolver uma certidão negativa para ela. Se efetivamente a ideia é saber se essa matrícula existe mesmo,
até para você dar toda a tranquilidade para o teu cliente, falar, cara, pode comprar que eu pesquisei. Você vai ter que buscar acesso ao PAL da região. O registro de imóvel, os registros de imóveis, em regra, tem isso em arquivo. Quando não tem, a gente tem que recorrer à prefeitura local. Com esse PAL da região, você vai, se você tiver algum imóvel próximo, estou considerando o imóvel urbano, tá? Se você tiver algum imóvel próximo que tem o IPTU, normalmente você, por aquela inscrição do IPTU para aquela inscrição, você consegue descobrir pelo menos qual é o PAL. Ali você vai descobrir qual é a quadra e o lote que você está se referindo. Descobrindo isso, você faz um pedido para o registro de imóveis, quero uma certidão de aluguel do lote tal, quadra tal, se voltar negativa, é porque efetivamente não tem a matrícula. E aí você pode fazer essa aquisição, você consegue o capim, mas você vai ter que fazer a abertura dessa matrícula. E para ele se tornar proprietário, essa regularização para ele se tornar proprietário, ela é um pouco mais complexa, mas ela é possível de ser feita de forma extrajudicial. Mas ela é complexa. Mas o que você vai ter que demonstrar para ele, para você viabilizar o negócio, é que você está vendendo para ele uma boa posse, que vai proporcionar a ele, se ele quiser, ele chegar lá no final e ser o proprietário. Mas é bom você conhecer todo esse caminho, porque isso tudo envolve custo. E o custo final da operação, ele tem que ser provisionado. Você pode não ter o custo exato, mas você tem que provisionar para ele. Porque muitas vezes a pessoa fica insatisfeita porque comprou um imóvel de posse, gastou 100 mil. E no fim das contas ele tem a surpresa que o custo final dele foi 500, não foi 100. E aquele imóvel ele não consegue vender pelos 500, o preço de mercado do imóvel é 300. E aí ele tomou um prejuízo e ele nunca mais vai querer te ver na frente dele. Isso vale para o corretor, para o advogado, e advogado para isso, o que eu vejo de advogado provisionando mal, Deus me perdoe. Provisionou mal, o cara que é investidor perdeu dinheiro. E às vezes a pessoa que comprou, usou suas economias para comprar, porque era uma oportunidade, às vezes o cara não vai ter dinheiro para chegar lá ao final, que era a expectativa dele. E ele vai ficar frustrado. Isso é ruim para você profissionalmente, porque ele certamente vai falar mal de você e não vai te indicar para ninguém. Então é importante você conhecer. Fazer uma reclamação, no nosso caso como corretores, ainda tem o risco de fazer uma reclamação, né? Ainda responde administrativamente. Qual é a pergunta que eu recebo demais em relação ao inventário? Rafael, o locador morreu, eu sei que a locação continua com os herdeiros, mas para quem que eu vou pagar o aluguel? Porque ainda não tem inventário, não tem um inventariante nomeado. E beleza, a gente vai para a sequência lá da administração do espólio do Código Civil, resolvido. A questão é, esse mesmo imóvel, muitas das vezes, a pessoa não quer alugar. Ela fala o seguinte, o fulano morreu, eu quero queimar isso para fazer dinheiro. Só que por quê? Porque a família não tem dinheiro para fazer o inventário. Ele fala, não, eu quero vender, que com esse dinheiro eu vou fazer o inventário. Que não vai, né? Vai pegar um dinheiro, vai botar no bolso e vai se ver. E aí a questão é, dá para viabilizar uma negociação segura com esse imóvel de inventário, que o inventário, eventualmente, nem foi aberto, né? A família não tem dinheiro para fazer, mas quer vender aquele imóvel. Dá para viabilizar isso também? Dá. Tá? E eu vou te dizer que tudo isso começou, essa busca por viabilizar, exatamente pelo problema do inventário, que era sempre mais recorrente. Porque como se fazia normalmente? Isso ainda como escrevente, durante muitos anos a Corregedoria da Justiça aqui do Rio de Janeiro, só para o pessoal que não tem muita intimidade aí com essa questão do cartório, é o seguinte, os atos feitos em cartório, eles são regulados por leis federais, mas os tribunais de justiça dos estados têm também legitimidade para regulamentar a atividade dos cartórios. Eu vou falar especialmente da atividade notarial, que é a atividade de lavrar escritura, reconhecer firma, autenticar documento, que é próprio de cartório de notas ou da atribuição de notas. E o Rio de Janeiro, e eles não podem, claro, fazer nenhuma regulamentação que afronte a legislação federal. Via de regra, eles repetem muita coisa, que são os famosos códigos de normas ou consolidações normativas, são as corregedorias dos estados que fazem. E a da Corregedoria do Rio de Janeiro, durante muitos anos, proibiu a lavratura de escritura de cessão de direitos hereditários. Ou seja, quando o cara queria fazer uma cessão de direitos hereditários de escritura pública, ou ele ia fazer isso em outro estado, ou era um contrato particular. Né? E aí, o que acontecia? Eu sempre vi com muita restrição a cessão de direitos hereditários. Muita gente acha até que eu tenho alguma coisa contra. Eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é a pessoa que adquire um imóvel através de uma cessão de direitos hereditários, em primeiro lugar, ela não adquire imóvel. Ela compra a vaga do herdeiro no inventário. E muita gente é levada a erro, faz a transação, gasta o dinheiro
e acha que está tudo certo. O que mais eu via, as pessoas chegando com sessão de direito hereditário, dizendo que não conseguiam registrar, que não conseguia construir, porque a prefeitura não liberava licença, porque ele não era proprietário, enfim. Então a gente se deparava muito no cartório com esse problema. Pô, cara, aí como é que se resolvia isso? Como é que os advogados, às vezes os corretores e tal, os profissionais resolviam isso? Contrato particular, famoso recibo de sinal, ou qualquer outro contrato preliminar. Vamos calcular quanto precisamos para fazer o inventário. Ah, vamos vender esse imóvel aqui por 200 mil, preciso de 40 mil para fazer o inventário. Temos a solução mágica. O adquirente dá 40 mil de sinal, né? E aí os gaiatos lá pegam o sinal e vão fazer o inventário. Começou o seu problema. Por quê? Primeiro, entrou o dinheiro. Aí já é o primeiro ponto, tem que pagar o corretor. Então já não tem mais 40. E muitas vezes a provisão é mal feita, porque esquecem desses detalhes, que não é detalhe. Pô, honorários profissionais são sagrados. Corretor, de qualquer profissional. Então, aí já começa. Pô, vai ter que pagar o corretor. Aí o cara já quer pedalar o corretor pro final. Fala, pô, irmão, se eu pagar agora não vai dar, eu vou te pedalar para frente. Só que aí, o herdeiro está com a dívidazinha aqui, um probleminha ali, tem que pagar uma pensãozinha ali para não ser preso, e o cara começa a torrar o dinheiro. Aí na hora que ele vai fazer o inventário, acontecem duas coisas. Primeiro, ele torna parte do dinheiro e não tem dinheiro para acabar. Ou, o que é pior, provisionar errado a despesa do inventário. O cara não precisava de 40, o cara precisava de 60. Aí o que tu faz? Tu vai falar com o comprador. Pô, meu amigo, olha só, deu um probleminha, o dinheirinho não foi suficiente, e é isso aí. O que a gente faz? Aí o comprador, né? Pô, não, temos aqui uma cláusula contratual que diz que se ele não cumprir no prazo, ele tem que lhe devolver o sinal, mais o equivalente, eu quero o meu dinheiro, mais o equivalente. Aí você tem que, com aquela cara de biscoitão traquinas, olhar para ele e falar, meu amigo, olha só, o problema é que nem teu. Ele tem para devolver, que dirá o equivalente. A família não tem dinheiro. Pô, mas isso não é possível? Não é possível. Isso é a prática bem-vinda ao mundo real. Tem o mundo dos livros e tem o mundo real. E aí? Não, então, mas eu vou processar, vai. Você vai constituir um advogado, você vai entrar na justiça, você vai perder alguns anos, você vai querer penhorar o imóvel que não tem o inventário, vai ter que esperar fazer o inventário para conseguir pegar o imóvel. Ou seja, a lambança está feita. E aí o que você faz? Qual é a segunda opção? Faz um reforçozinho do sinal, complementa o dinheirinho aí, porque tu já tá na chuva. Vamos olhar logo, pô, bota o dinheiro aí, que é melhor que tu botar mais 20 no último que tu perder 40. E aí o cara, pimba, bota mais 20. E eu cansei de ver acontecer mais algum problema, alguma coisa, e o cara vai gastar, daqui a pouco o cara já gastou mais da metade do dinheiro e ainda não é proprietário do imóvel. E o pior, ele fica dependendo desse caso da família terminar. E aí ele tem que contar com a agilidade e boa vontade da família. Aí, às vezes, até aquele herdeiro que é problemático, que perturba a família, enche a paciência, e nem que dá logo dinheiro para ele, porque ele está desesperado, está sempre devendo, dá o dinheiro para ele, vai embora. Depois tu não acha mais o cara para assinar nada. Ou seja, começa aquela coisa gostosa, aquele rebuliço que tu não sabe, que aí você, que é um profissional que está ali no meio, tu quer fugir, mas não pode. O comprador, ele está pé da vida te ligando todo dia, toda hora te mandando mensagem mal criada, porque tu botou ele numa roubada, a família não resolve o problema, e aí, o que você faz? Matar alguém não é solução, porque se matar tem mais inventário para fazer, dá problema. E aí, quando eu vi essa situação, eu falei, não é possível, o cara tem que passar por essa agonia toda, nem para aprovação. Aí o que a gente chegou à conclusão seguinte, olha só, a gente pode viabilizar esse tipo de transação, mas sem usar a sessão de direitos hereditários, sem o cara, porque aí às vezes vem a solução brilhante, não, vamos fazer uma sessão de direitos hereditários, pronto, aí tu passou o problema todo do inventário pro cara, agora é tudo contigo, agora tu resolve aí. Às vezes o comprador não quer, o investidor não quer, o cara quer um negócio pronto, o cara não quer resolver nada. E aí o que a gente começou a fazer? A gente viabilizou uma forma de usar para você compra e venda, por instrumento público. Obviamente, novamente, eu vou ter algumas cláusulas nesse documento que eu vou usar ele de forma imediata e outras não. Mas eu tenho um título que no momento certo eu vou registrar no registro de imóveis. E isso já começa a me dar muitas opções. Porque eu tenho algumas construções que eu consigo fazer dentro de um documento desse que eu, por exemplo, eu posso obrigar os herdeiros a resolver em um determinado prazo. Resolvendo, eu entro para resolver. Só que eu vou bater no teu dinheiro que está comigo. Eu não vou precisar ficar te abastecendo de dinheiro. Se você não resolve, resolvo eu. Não tem problema. Mas eu resolvo depois o que sobrar no final de todo. Não tem problema. Só que quando eu tenho um ajuste desse feito por instrumento público, eu primeiro não tenho discussão, porque às vezes você tem uma família mesmo que vai dizer que não entendeu o direito do contrato, que foi enganado, que não leu, que não sabia exatamente o que estava escrito, que não era aquilo que estava escrito, que mudar. Eu já vi, não, mudar a folha. Mudar a folha.
leu é o básico, né? O não leu é o principal. Esse eu não li. Não leu, não tem problema, porque na escritura o escrevente lê para ele. Então o cara não precisa. Até quem não sabe ler e escrever, não tem problema, que por escritura ele pode fazer, porque o escrevente lê para ele, e se ele não souber ler e escrever, ele deixa digital dele na margem da escritura e duas pessoas assinam por ele. Então até isso se resolve com uma escritura. Então a gente passou a fazer dessa maneira. Pô, a, 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 a aceitação e a opção passou a ser sempre essa, o caminho passou a ser sempre esse, porque ali sim o cara já tem um documento que ele pode usar no registro de imóveis, ele tem um contrato por instrumento público e ele não tem alguns dissabores que ele encontra nesse formato tradicional. Porque ele fala, cara, eu não quero comprar o direito de fazer inventário, eu quero essa porcaria resolvida. Esse é o mesmo caminho, no caso do. Isso aí é a solução para o imóvel quando não foi nem aberto em inventário. E aí, essa solução para o imóvel que não tem lá o inventário aberto seria uma solução parecida nos casos em que eu tenho o inventário, mas o inventário demora e os herdeiros estão querendo torrar aquilo ali logo para fazer dinheiro, ou até para tocar o próprio inventário. Seria algo também nesse sentido? Sim, a linha de raciocínio e a instrumentalização é bem parecida. Porque no inventário aberto, quando está judicial, o que você pede? Você pede para o juiz uma autorização para o espólio vender. O nome disso é alvará. Então você pede para o juiz, me autoriza a vender. O problema é que esse pedido simples, me autoriza a vender. Esse pedido simples é um transtorno, porque demora. E aí, às vezes, manda avaliar o bem, e aí depois entra em discussão, porque às vezes o juiz manda depositar o dinheiro em juízo, os clientes querem o dinheiro na mão. Então, cara, é um complicador. As condições, obviamente que existem algumas particularidades, principalmente o fato de você poder obrigar, por exemplo, os vendedores, caso tenha algum problema e você verifique que talvez algum outro profissional consiga resolver, você é obrigá-los, inclusive, a nomear um profissional, um advogado, dentro do inventário, que aí não tem jeito, você vai ter que ter um advogado para resolver, porque é um processo judicial, indicado pelo comprador, para resolver, porque muitas vezes você esbarra numa situação que o advogado não está conseguindo resolver. É comum isso acontecer, mas de toda forma você consegue viabilizar isso para que o comprador fique tranquilo com o seu instrumento público em mãos, aguardando que saia esse alvará, ele efetivo, porque sai no alvará efetivo a escritura normal. E ele sai lá com a propriedade dele e o pessoal lá continua a pelejar lá no inventário. Entendeu? Mas isso sim é perfeitamente possível e a gente usa muito. Porque, novamente, a questão do documento particular é complicado porque você faz um contrato particular, provisiona determinado custo, daqui a pouco aparece outro, aí o juiz manda fazer perícia, vai fazer perícia, de repente tem que pagar a perícia. Começa uma coisa, um problema chamando outro, um problema chamando outro, e aí você, tá bom, não cumpriu, eu vou desfazer o negócio. Mas os caras já gastaram tudo, e aí? Como é que você faz? Isso, acho que são os problemas, né? Porque esse negócio. E você com uma promessa pública, inclusive, você com um tipo de contrato desse, se os herdeiros ainda resolverem por te passar a perna, você já consegue ingressar você mesmo como interessado. Sim. Esse negócio do dinheiro, não, mas se der nega no negócio, o cara vai ter que devolver o que pagou mais o equivalente, né? O popularmente chamado devolução em dobro. Só que o cara gastou o dinheiro, o cara não pega aquele dinheiro ali e fica guardando, na maioria das vezes. Paga o corretor, daquele sinal ali, o corretor já pega a comissão dele e ele vai pagar as dívidas dele, aí agora recebe uma citação e fala assim, olha, você tem que devolver o que você recebeu mais o equivalente. Mas eu não tenho nem mais o que eu recebi, quanto mais o equivalente, né? E um outro ponto, Léo, isso até alguém já colocou aqui também, isso é a vida como ela é, né? O bom desse tema é isso, porque é o nosso dia a dia o tempo todo. A questão de quando o vendedor do imóvel, ele não tem a escritura definitiva do imóvel. A gente administra muitos imóveis que às vezes estão nessa situação. O cara tem a posse direta, então ele pode alugar, mas ele não tem uma escritura definitiva do imóvel e a família quer vender. Dá para viabilizar essa venda também, desse imóvel sem escritura? Dá sim. Dá. Normalmente, nesses casos, o que a gente costuma ver, que às vezes a família tem uma promessa de compra e venda, às vezes até não registrada. Se você puxa a certidão de onde vier lá, você vai ver que o que consta no registro, às vezes, é a pessoa que transmitiu, através de uma promessa de compra e venda aí para essa família, para a pessoa que não necessariamente a pessoa faleceu. Nesse caso, o titular lá só não efetivou o contrato, não pegou, não registrou a promessa dele, enfim. Normalmente, antigamente isso dava muito medo de fazer, porque o cara pegava e fazia uma sessão de direitos aquisitivos. Tá? Fazia, beleza. Só que aí qual era o caminho dele depois que ele tinha que ir? A adjudicação compulsória, judicial, porque não tinha como fazer de outro jeito.
E aí o processo de adjudicação compulsória é muito demorado, porque normalmente, nesses casos, às vezes o cara não efetiva, porque ele não sabe nem onde está o vendedor, a família, ele não sabe, ele não tem ciência de onde está. E aí, normalmente, no processo desse, o cara andava anos e anos e anos para o juiz suprir a falta. Aí a gente tentava achar de tudo que era jeito, cita por edital, só que demora. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho um processo, uma cliente, uma adjudicação compulsória, 2 processos. Um, graças a Deus, a gente conseguiu acabar no ano em 2023, só que o outro ainda não acabou. O processo é de 2014. A gente está em 2025. E do imóvel que claramente não existe mais a incorporadora lá para fazer, enfim. O caminho judicial é demorado, é ruim. Só que hoje eu consigo fazer esse mesmo procedimento por instrumento, extrajudicialmente, por instrumento público. Hoje é possibilitado aos cartórios que eles façam esse procedimento de adjudicação por instrumento público e de forma extrajudicial. Houve uma alteração na Lei de Registros Públicos, a Lei 14.382 de 2022, isso. Ela alterou alguns dispositivos da Lei de Registros Públicos e permitiu que fosse feito, incluiu lá no rol dos títulos que são passíveis de se registrar, incluiu a adjudicação compulsória pela via extrajudicial. Então, o cara vai comprar o direito aquisitivo, mas você, antes de viabilizar isso, você vai lá avaliar se efetivamente aquela situação ela é passível dele concluir essa adjudicação compulsória. É mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente faz na posse. Então, você vai lá olhar, primeiro, você vai buscar, novamente, nesses casos, o mais normal é com matrícula. É difícil aparecer um sem. Aparece. Mas o mais normal são os imóveis com matrícula. Você vai olhar lá no Diário, quem é que aparece como dono lá do imóvel. Não precisa estar a promessa do cara registrada. Não precisa. A promessa pode, o cara criar a promessa e aquilo não está registrado. E, novamente, o procedimento que você vai fazer, você vai avaliar a matrícula imobiliária e aí você vai buscar também as certidões negativas de distribuidor civil para ver se não está sendo discutido a posse e a propriedade. Só que aí você vai ampliando um pouquinho essa pesquisa. Por quê? A ação que versa sobre o direito real, e a posse é um direito real, ela vai estar distribuída ali no município, na comarca que está o imóvel. Porém, na adjudicação compulsória, nas ações que são obrigação, isso é um tipo de ação que é obrigação. É a obrigação do cara fazer a escritura definitiva para mim. Essas ações obrigacionais, a adjudicação compulsória especificamente tem uma discussão e muita gente entende que há entendimentos que isso deve ser distribuído no fórum de competência do imóvel, mas tem muita gente que entende como é obrigacional, eu tenho que distribuir lá no domicílio do réu. E aí eu teria que ver quem é o dono que está na matrícula, ver onde é o domicílio dele e tirar uma certidão dele lá na comarca onde ele reside. Porque pode ter uma ação judicial que já está pretendendo fazer isso. E se tiver, lá na frente, o registrador vai bloquear o seu intento de fazer isso pela via extrajudicial, porque já existe uma ação judicial em curso. Tá? Então, você tem que fazer essa verificação, porque não é simplesmente, me dá aqui um imóvel irregular, eu vou botar nos peitos e botar para frente. Não. A gente vai examinar como está aquele imóvel. O primeiro ponto que você faz é examinar a situação jurídica do imóvel. Tá? Não é para a gente não sair fazendo tudo de forma trabalhosa de qualquer jeito, não. Porque senão, a gente descobriu, descobriu uma pólvora de novo. Entendeu? Não é assim. Né? Você tem que avaliar exatamente a situação do imóvel, tomar esses cuidados para na hora que você passar isso para quem está pretendendo comprar, primeiro a pessoa tem que sentir segurança, que você está transmitindo para ela. E você vai mostrar para ela que realmente é seguro ela adquirir dessa maneira. E que ela vai poder, ao final dessa transação, sair com a propriedade. E isso é o diferencial. Você fala, cara, a gente não vai ter que esbarrar no judiciário e você lá no final vai sair com a sua propriedade. Nesse formato de viabilizar essas transações e você verificar que efetivamente é possível você lá na frente concluir com o registro imobiliário, te dá a oportunidade, inclusive, de você terminar essa transação com financiamento bancário. Sim. Entendeu? Você pode, às vezes você está falando do imóvel de posse, você vai falar para o cara, na análise da situação, a gente consegue viabilizar isso, a gente faz aqui o instrumento preliminar e ao final tu vai comprar isso com o financiamento bancário. Porque às vezes ele não tem a grana para fazer no nome dele, mas ele consegue fazer no nome ali do possuidor e aí ele compra com financiamento. Ele às vezes tem o dinheiro para fazer o procedimento, mas não tem o dinheiro para quitar. Deixa eu só voltar Deixa eu só voltar num negócio que você falou aqui, que eu acho que essa frase que você falou aqui, ela é um diferencial.
Eu já tinha conversado isso contigo antes, né? Eu ainda não vi ninguém falar sobre isso no mercado. A gente vê muito falar sobre regularização. E aí, regularização tem a documentação, regulariza. Não tem, você não vai ter. Mas de viabilizar essa negociação de maneira antecedente, eu particularmente nunca vi. E você falou algo agora, até para mim mesmo, né? Algo que tanto que eu estou voltando aqui na tua fala. A gente está falando de um imóvel de posse e que lá na frente tu pode viabilizar o financiamento bancário para compra desse imóvel. É algo que, no meio da corretagem, é algo impensável, porque é automático assim, ó. Você trabalha com imóvel de posse, o cliente fala, pega financiamento? A resposta, não. Isso é automático, não. A resposta. Então, quando você fala da possibilidade de viabilizar uma negociação de um imóvel de posse e lá na frente você ter a chance de obter um financiamento bancário, cara, isso é uma virada no jogo muito grande. Por quê? Eu tenho quando eu tenho imóvel de posse, é que, claro, é que eu não consigo assim, me aprofundar, perdão, muito, mas eu tenho imóvel de posse, eu tenho 2 caminhos para viabilizar essa transação. A primeira é essa posse sair eu vou chamar de vendedor, tá? Excedente. O vendedor vender essa posse para o comprador. E o comprador seguir o procedimento e efetivar isso no nome dele. Mas eu posso efetivar a propriedade, virar proprietário. Mas eu posso ter uma transação que é o seguinte, às vezes um imóvel o valor da venda é 400 mil, o cara só tem 100. Então ele não tem dinheiro para comprar aquela posse, mas ele tem dinheiro para fazer o procedimento, que talvez a pessoa que está vendendo, provavelmente a pessoa que está vendendo não tem. E aí o que ele pode fazer? Através do instrumento público, ele vai fazer a contratação, botar os gatilhos e as cláusulas necessárias ali e seguir amarrado com esse vendedor. Aí ele, em vez de regularizar o imóvel no nome dele diretamente, ele vai regularizar a propriedade para o vendedor, para o possuidor. E esse possuidor já vai estar amarrado a fazer a venda para ele, mas aí através do financiamento bancário. Porque esse possuidor não tem dinheiro para regularizar a posse, virar propriedade para ele. Até porque se ele tivesse, talvez o cara tivesse feito. Claro, acontece vezes da pessoa não ter interesse em fazer. Mas o que a gente mais vê é a pessoa realmente sabe que tem o direito ao usucapião, aquele imóvel, mas ela não tem dinheiro para fazer isso. E aí quando você viabiliza a compra desse imóvel e toda essa operação acontecer para chegar lá no final, o cara aquele possuidor virou proprietário. Aí eu vou financiar. Aí eu abro o leque para poder fazer o pagamento. Aí eu tenho como financiar esse imóvel e a pessoa que comprou vai terminar essa transação com um contrato clássico de alienação fiduciária junto ao banco. Eu vou jogar uma bomba, Léo, aqui para tu. Um cliente nosso que tem vários imóveis com a gente, alugados e tal, de vez em quando bota para vender. E aí, em dado momento, esse cliente passou por uma dificuldade financeira e falou, pô, Rafael, eu tô precisando torrar um imóvel, tô com uma dívida de X mil, cara, não tem de onde tirar, não consigo mais pegar empréstimo no banco, etc. Preciso torrar um imóvel tal. E aí, o que aconteceu? Em razão das dívidas dele, cara, ele tomou uma penhora nesse imóvel de IPTU e condomínio. E aí, quando eu tirei a R$1, puxei toda a documentação, eu vi essa penhora. Dava para viabilizar a negociação dele? Dava sim. Débito de IPTU e condomínio, ainda que esteja penhorado na matrícula do imóvel, esses tipos de débito, eles são débitos que são chamados aí na doutrina como obrigações próprio terreno, são obrigações que são vinculadas ao imóvel. Então, esses tipos de penhora, eles não ofendem o ato de restrição judicial e eles podem ser negociados até mesmo porque o comprador vai comprar e vai seguir com esse imóvel com essas restrições legais do IPTU e condomínio. Elas vão permanecer na matrícula e ele vai ficar obrigado a fazer o pagamento desses valores. Tá? Eles não vão sair da matrícula imobiliária, mas sim, é possível viabilizar, inclusive é possível viabilizar, e você consegue até levar o título para o registro de imóveis. Dentre essas que a gente falou aqui, que impeça a viabilização, tipo, cara, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem como você viabilizar. Tem alguma coisa que pega assim? Dessas que a gente falou, não. Dessas que a gente falou, não tem nenhuma que impeça de você viabilizar a transação. Tá? Claro, só para ficar claro, em nenhum momento eu estou aqui, minha preocupação, que foi a preocupação com que a gente é como advogado, minha preocupação é fazer o negócio acontecer. Eu não estou em momento nenhum dizendo que, não, eu vou te dar uma solução mágica para tu pegar um imóvel que não foi feito inventário, tu vai registrar lá na matrícula em nome do adquirente. Não. Eu só estou te dizendo que existem mecanismos que vão proporcionar que você consiga fechar os negócios, esses negócios vão ser fechados e, ao final, eles vão ser concluídos, sem dar nenhuma zebra no meio do caminho. Tá? Esse a grande sacada dá para fazer, dá para acontecer e você não coloca ninguém em risco. Não tem risco para o vendedor e, principalmente, não tem risco para o comprador, que é quem está colocando patrimônio em risco. Não tem risco para ele.
quanto tempo que demoraria para chegar lá na fase do financiamento, começando essa negociação? Tem Então, como ter uma estimativa? um procedimento bem instruído, ele é tranquilamente registrado. A gente tem vários procedimentos desses registrados. As transações, claro, nenhuma tinha essa característica de eu correr para registrar para depois eu poder financiar. Mas, obviamente, que dá. Os procedimentos, em regra, a gente normalmente demora cerca de uns 90 dias, mais ou menos. Toda essa tramitação, incluindo eventuais exigências, você normalmente perde pelo menos esse prazo, tá? Pelo menos esse prazo você vai perder. Mas eu estou dando como referência para você os procedimentos que a gente fez foram aqui na cidade do Rio de Janeiro. Às vezes você pega uma cidade menor que o registrador, por exemplo, não está acostumado com isso, pode ficar com medo, pode querer suscitar uma dúvida da vara de registro público para que o juiz diga que, pô, não pode registrar e você vai perder mais tempo, tá? Mas Agora, eu estou te dando uma previsão daqui, que estão acostumados já com isso. Isso que você está falando de viabilização serve para qualquer estado e município? Qualquer estado. Qualquer Tanto estado. que eu coloquei aqui, tanto o Capião quanto a adjudicação compulsória, essas operações foram feitas na Lei de Registro Público, a Lei 65 de 73. Essa lei é de abrangência nacional. Tá? Isso é possível fazer no Brasil inteiro para imóvel urbano e rural. E aí, Léo, a gente tem visto nas tuas postagens o seguinte, você aborda muito essa questão falando para bacharel em direito, para corretor de imóveis e para advogados. E quando a gente fala sobre todo esse processo de regulamentação, de viabilização, passa a impressão para quem não está ali no dia a dia de que, pô, cara, eu sou corretor de imóveis, ou então, pô, eu tenho minha formação lá em direito, mas eu não passei na OAB, eu sou bacharel. Isso não é algo que seria para advogado, não seria algo, um nicho que é para o advogado atuar? Não, não é. Por quê? Eu te explico. A questão, por exemplo, o bacharel em direito. Logo que me formei, quando entrei no cartório, foi exatamente a época que eu estava me formando, eu tinha passado na prova da OAB e tudo, mas eu não podia ter OAB, porque a função de ser escrevente, tabelião, enfim, isso é uma função incompatível com a advocacia, você não pode ser. E, cara, um negócio que me incomodava muito, porque eu cansei de ouvir advogado, pô, mas tudo bem, mas eu sou advogado, você não é. Cara, tem muito bacharel que tem muito mais do que advogado. E às vezes o cara é bacharel porque o cara não pode ser advogado, não é porque ele não quer. Não é porque ele não quer, às vezes ele não pode. Às vezes o cara é um servidor público, policial, enfim, o cara não pode ser. Mas muitas vezes ele entende muito mais do que o advogado. Então, é possível, porque eu comecei a atuar nesse mercado, eu comecei a atuar e comecei a desenvolver isso, eu estava bacharel em direito, porque eu não podia ter minha OAB. Então, eu afirmo, é possível atuar porque eu atuava, eu fazia, como bacharel. Porque escrevente não pode ter OAB. Então, eu atuava como bacharel em direito, é a minha formação, a nossa formação. A gente que é advogado, a gente é bacharel em direito. Então, é possível. O corretor de imóvel, para mim, o profissional mais clássico do mercado imobiliário é o corretor de imóvel. Quando você fala em mercado imobiliário, para mim, o primeiro profissional que vem na mente é corretor de imóvel. Não é advogado, não é outro, é corretor de imóvel. Quem movimenta isso, quem fomenta essas transações, é o corretor. Então, eu acho que o mais. A pessoa mais indicada para quem isso é mais direcionado é o corretor. Além disso, se você prestar consultoria, assessoria para viabilizar isso, e como não tem necessidade judiciária, você pode fazer, você ainda pode cobrar por essa consultoria, porque isso é um trabalho técnico especializado, não é todo mundo que sabe fazer isso. Para dar uma pimentada no negócio, né? Você pensar isso, uma comissão aí de 5%, 6% sobre uma venda e que você vai receber porque fez a intermediação. Quanto é que minimamente um corretor, além da comissão pela venda, ele pode cobrar para fazer uma viabilização dessa? É bem razoável se o corretor, para isso, cobrar 3%, 4%, 5%, até os 5% eu acho perfeitamente razoável. Eu, por exemplo, trabalho nesse patamar. Pensando lá na ponta, negociando com o meu cliente. Olha, minha comissão para intermediação de venda é 6%. Agora, eu consigo resolver o problema da documentação do teu imóvel. Como eu já estou te cobrando 6% pela venda, a gente fecha o pacote aqui em 10%. E aí eu meto 10% nesse cara do valor da venda para fazer a intermediação e ainda fazer toda essa viabilização da negociação. Óbvio, e aqui, acho que a chave do negócio está aqui. É mostrar para ele que, se não fizer essa viabilização, ele vai ficar ali com aquela sessãozinha feita em instrumento particular, e que se a chuva levar, acabou. Então, eu vou te entregar uma negociação que lá no final você vai ter uma negociação feita dentro do cartório. Aí você pode pensar, pô, mas o vendedor não está nem aí. Óbvio que está. Você pega um imóvel, o mesmo imóvel,
que está lá registrado direitinho, vamos dizer que ele vale a 1 milhão. Aquele mesmo imóvel, com uma escritura particular, você vai vender a 600, porque tem que vender à vista. Então, ele cai muito. Então, para o vendedor, ele ter essa alteração que lá na ponta pode combinar com um instrumento público, ele vai ganhar mais dinheiro na venda. Ele deixa de perder dinheiro. O vendedor vai ficar extremamente grato, até mais grato que o comprador, porque você conseguiu fazer ele vender o imóvel dele pelo preço de mercado, mesmo estando irregular. É isso aí. Ou muito próximo do preço de mercado, mesmo estando irregular. E o comprador vai ficar satisfeito e vai comprar com segurança. O corretor, às vezes, acha que só ganha dinheiro com X e Y. E isso mostra que é X, Y, Z, o abecedário inteiro. Se você for fazer uma pesquisa rápida aí, né, um Google rápido, aí você vai ver que a quantidade de imóveis no Brasil irregulares é um absurdo. Entendeu? Já vi matérias que dizem que por mais da metade dos imóveis que existem no Brasil eles estão irregulares. Então, você imagina, isso é um oceano que está aí e ninguém se debruça sobre isso. Ninguém se debruça sobre isso, para ficar estudando, criando novas metodologias, novas formas de fazer, adaptando, pesquisando. Então, cara, é um nicho de atuação absurdo, me rende excelentes resultados financeiros, e eu creio que isso vai contribuir muito aí, acrescentar muito aí no dia a dia de vocês. Nessa live deu para você perceber o oceano de oportunidades e de dinheiro a ser ganho, viabilizando transações de imóveis com alguma espécie de irregularidade, sem a necessidade de se fazer a regularização prévia. E tudo feito de maneira extrajudicial, pelo corretor de imóveis, pelo bacharel em direito ou pelo advogado. Tenho certeza que existe inúmeros imóveis com alguma espécie de irregularidade, sem inventário, imóveis de posse, que estão só aguardando a oportunidade de serem negociados. E você pode ser o profissional que vai fazer essa negociação acontecer. O Viabilize Já é uma ferramenta poderosa para você adquirir esse conhecimento de forma estruturada, com o meu acompanhamento pessoal, e para você poder começar a implementar de forma imediata na sua vida profissional todo esse conhecimento. O Viabilize Já é um método de transformação profissional e ele foi estruturado para ser aplicado em 3 semanas. E você aprenderá, passo a passo, a viabilizar transações imobiliárias de imóveis com alguma espécie de irregularidade. É um curso online que eu vou te entregar ao vivo, mas as aulas permanecerão gravadas pelo período de 1 ano. Serão 12 horas de aulas. Você terá acesso a 15 modelos de contratos e documentos editáveis para os seus processos de viabilização. Teremos um grupo de WhatsApp com acompanhamento semanal diretamente comigo. Teremos 3 sessões de mentoria em grupo, onde analisaremos casos reais. E, ao final, você receberá um certificado de conclusão do seu curso. Agora vamos falar do investimento para você participar do Viabilize Já. O valor normal do curso é de R$ 997. O que você conseguiria pagar facilmente com apenas uma viabilização bem-sucedida, que lhe renderia pelo menos uns R$ 5.000. Mas para essa primeira turma de 2025, eu estou aplicando um desconto especial de mais de 30%. E o valor do curso será de R$ 697, que pode ainda ser pago em 12 parcelas de R$ 72,09. Mas importante, esse valor promocional ele vai até o dia 22 de maio, às 23h59, horário de Brasília. E para afastar qualquer risco da sua decisão, se você precisar, no prazo de 15 dias, por algum motivo, desistir do curso, você recebe seu dinheiro integralmente de volta. Basta solicitar e todo o dinheiro vai ser reembolsado. O risco está todo do meu lado, pois eu tenho certeza que o conteúdo vai superar suas expectativas. Você pode estar pensando, olha, Leonardo, eu não sou advogado, esse curso é para mim? O Viabilize Já foi desenvolvido para ser aplicado por bacharéis em direito, corretores de imóveis e advogados, pois todo o procedimento é feito de forma extrajudicial. O melhor exemplo que eu posso te dar sou eu mesmo. Quando eu iniciei as minhas viabilizações, eu era um escrevente notarial, eu era um bacharel em direito, não era um advogado, não tinha inscrição ativa na OAB. O link para garantir a sua vaga já está disponível. Basta clicar e fazer a sua inscrição. Leva menos de 2 minutos. E lembre-se, R$ 697 ou 12 parcelas de R$ 72,09, disponível até o dia 22 de maio, às 23h59, garantia de 15 dias e início das aulas dia 3 de junho. Não perca essa oportunidade de transformar a sua vida profissional e a sua vida financeira. Os profissionais que tomam as decisões mais rápidas aproveitam as melhores oportunidades. Nos vemos nas aulas. Um forte abraço.